dia, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje a nossa aula é de geografia e iremos aprender sobre os meios de transporte. O meio de transporte aéreo, aquático e o terrestre. Hoje nós iremos ver os meios de transporte, certo? Os meios de transporte que todo mundo utiliza, não é verdade? Vamos lá? Meios de transporte. Os meios de transporte são de grande importância para o desenvolvimento do nosso país, não é mesmo? Porque ele serve para transportar pessoas e carregar mercadorias. Então, os meios de transporte, eles servem para transportar as pessoas de um estado para outro, de um país para outro, de uma cidade para outra, né? E também serve para carregar as mercadorias que são produzidas lá no Nordeste, que vem para o Sudeste, de São Paulo, que vai para fora do Brasil, lá do Paraguai, que vem para cá, o Brasil. Então, o meio de transporte ele é muito importante. E eles são divididos em terrestre, que são os automóveis, os ônibus, caminhões, trem, metrô, etc. Então, aqui eu tenho um meio de transporte terrestre, que é o trem. E o nome já diz, terrestre, terra. Então, o meio de transporte, ele se locomove na terra, né? Então, ele é um meio de transporte terrestre, porque ele não vai voar e nem muito menos vai flutuar na água. Então, ele pode ser o caminhão, a bicicleta, a moto, certo? Aí, temos o aquáticos, que são os navios, iate, barcos, canoas. E eu tenho um aqui, ó, um navio, que é o meio de transporte aquático. Aquático já diz, água. É um meio de transporte que se locomove na água. Aéreos, aviões, helicóptero, etc. Então, tem um aqui, um avião. Ele se locomove no céu, no ar. Então, ele é um meio de transporte aéreo. Atividades. Quais os meios de transporte você já utilizou? Qual o meio de transporte que vocês já utilizaram? Então, vocês irão colocar a resposta lá, certo? Pode ser barco, avião, trem. Então, vocês irão colocar o meio de transporte que vocês já utilizaram. 2. Qual meio de transporte você usa para ir à escola? Qual meio de transporte? Vocês vão de ônibus, carro, bicicleta, moto? Quem não utiliza nenhum vai colocar que não utiliza. Tudo bem? Cite 3 meios de transporte: aéreo, aquático e terrestre. Aéreo, que eu já te falei que é lá no ar. Quais são? Pode ser o avião, balão e helicóptero. Aquático, aquático que é da água. O barco, submarino, e a canoa.
Tem outros, aí vocês podem colocar o de vocês, tá bom? Terrestre, que é da terra, se locomove na terra. Moto, carro, ônibus, certo? Dúvidas? Sempre lá no nosso grupo do WhatsApp vamos tirando, tá bom? 4. Vamos separar os meios de transporte e circular de vermelho os que não seja meio de transporte. Então, iremos separar os meios de transporte e pegar o lápis de cor vermelho e circular o que não é meio de transporte, tá bom? Vamos lá? O carro. Carro, ele é um meio de transporte ou não? Sim, né? Ele é. Ele se locomove no ar, na terra ou na água? O carro, ele é um automóvel, ele se locomove na terra. Então, ele é um meio de transporte terrestre. O cavalo. O cavalo, ele é um meio de transporte ou não? Ele é. E é um dos meios de transporte mais antigos que tem. Então, o cavalo, ele serve para puxar as carroças, a carruagem. Então, ele é um meio de transporte e ele se locomove na terra. Neve. Neve é o meio de transporte? Não, né? Que neve é gelo, né? Navio. Navio, ele é um meio de transporte? Sim, mas ele é aquático, terrestre ou aéreo? Navio é aquático, ele se locomove na água. O jato, ele é um meio de transporte ou não? Sim, ele é. Ele é um meio de transporte aéreo. Ele é quase um avião, só que ele é bem mais rápido. Casa, é meio de transporte ou não? Casa, não, né? Bolo, bolo, é meio de transporte ou não? Não é, né? Bolo é um alimento. Mola. Mola é um meio de transporte ou não? Não, né? Helicóptero, ele é um meio de transporte ou não? Sim. Ele é aquático, terrestre ou aéreo? Ele é um meio de transporte aéreo. Submarino, ele é um meio de transporte? Sim. Aquático, terrestre ou aéreo? O submarino, ele é aquático. Janela. Janela é um meio de transporte? Não, né? Então, elefante é um meio de transporte? Sim, pode não ser aqui no Brasil, mas lá na Tailândia, ele é um meio de transporte comum. Ele é utilizado para transportar as pessoas
E ele é um meio de transporte que ele serve tanto para na água ou na terra, terrestre. Mas ele é usado mais na terra, tá bom? Galinha. Ele é um meio de transporte ou não? Ah, eu vou montar lá na galinha, já volto. Não, né? Ele é um animal. Barco. O barco é um meio de transporte? Sim, ele é um meio de transporte aquático. O balão é um meio de transporte? Sim, tem aqueles balão que tem um cesto que as pessoas entram dentro e lá do alto observa toda a paisagem. Ele é aéreo. Moto é um meio de transporte? Sim, aquático, aéreo, terrestre. Terrestre. Avião. Avião é um meio de transporte? Sim, né? Aéreo. O trem é um meio de transporte? Também. Ele é aquático. Peixe. Peixe, ele é um meio de transporte? Não, né? Ele é um animal aquático. Então, peixe não é. E canoa. Canoa é um meio de transporte? Sim, né? Ele é um meio de transporte aquático. Agora vamos para o próximo. 5. Cruzadinha virtual do meio de transporte. Então, iremos olhar qual é o desenho e escrever o nome do meio de transporte, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o trem. Então, nós vamos escrever aqui trem. Ó, trem. Lembra que tem uma letrinha no meio do T e do E, porque ó, a linguinha tá tremendo. Trem. Então, tem a letrinha R, não pode esquecer. Então, vamos lá. Trem. O meio de transporte que a maioria usa para ir à escola. O ônibus. E esse aqui é um navio. Este é um caminhão. E uma moto. Uma moto. Então, 6. Recorte de revista, de jornal ou revista, os meios de transporte e cole no caderno. Um meio de transporte aquático, um aéreo e um terrestre, certo? Vocês irão pesquisar na revista, no jornal ou em alguma outro folheto que vocês tiverem que tenham um desses meios de transporte e vai colar no caderno, certo? E mandar para mim lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, certo? Então,
todas as dúvidas que surgirem. O que precisarem é só perguntar lá no grupo que eu vou ajudar, auxiliar e vou responder, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam as atividades de vocês com capricho, com carinho, com amor. Aos pais, obrigado pela dedicação, pelo apoio e o auxílio que estão dando para as crianças. Não esqueçam de acessar a plataforma da Matifique e fazer as atividades. Entre também no Face da nossa escola, porque a coordenadora Ana Paula, ela tem postado várias atividades legais da professora de arte, do professor de educação física, das outras professoras da nossa escola. Então, não tem somente a atividade de vocês, tem da escola toda. Vamos também prestigiar os amigos das outras salas, tá bom? Então, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!